Espero que todos estejam tendo um excelente Natal, mas aqui nos estúdios Fora de Curva temos que continuar nosso trabalho para informar e entregar análise de qualidade aos nossos espectadores. Hoje é 25 de dezembro, mas também é segunda-feira, dia do quadro que vem por aí, e a respeito especificamente desse dia, vamos dar uma analisada no que está acontecendo na Argentina. A respeito, não vou dizer que é um plano inovador, na verdade é uma coisa muito atrasada, mas com excelente dose de criatividade, que está revolucionando, não é revolucionando, está fazendo com que a economia argentina volte para trás para eventualmente seguir em frente depois. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Tem muito veículo de imprensa divulgando coisas boas e coisas ruins a respeito do novo plano econômico de Javier Milei lá na Argentina. Enquanto uns falam que isso é um caos, outros defendem que tais medidas são a salvação do país. Olha, a gente vai saber verdadeiramente se é o caos ou a salvação depois dos efeitos práticos das medidas de Milei. Mas tem uma que chamou muito a atenção e dizem que é uma revolução mundial na questão da política monetária, e eu já diria não, é uma volta ao passado. Sobre o que eu estou falando? Um decreto do governo dos hermanos coloca a Argentina como o único país do mundo atualmente que tem moeda livre. O que quer dizer isso, moeda livre? O peso continua sendo a moeda daquele país, mas a partir desse decreto, qualquer argentino pode fazer contrato valendo dinheiro, mas esse dinheiro pode ser o que você quiser, ou que os argentinos quiserem. Por exemplo, não quer usar o peso para vender um bem ou serviço? Não usa. Também não é obrigado a usar o dólar, o real, criptomoedas. Se quiser, pode até usar, por exemplo, o exemplo que deram, leite de vaca, queijo, sal, qualquer produto desse que haja como um acordo entre as partes, pode servir de fonte de remuneração para operações de compra, venda e serviços. Isso aí não é inovação, gente. Na verdade, essa medida simplesmente faz com que nós tenhamos uma experiência histórica dos primórdios da pré-economia agora em pleno século XXI. O que eu estou falando? Nos tempos onde o dinheiro não existia, não se tinha a mínima ideia do que poderia ser dinheiro, não existia Estado, as trocas eram feitas de mercadoria, era o chamado escambo. Mercadorias por mercadorias, e se arbitrava um valor, tipo 3 peixes de tamanho grande valiam 3 sacos de trigo. Vamos manter essa paridade aí entre a trigalização e a peixerização. Na verdade, Milei está fazendo isso. Ele liberou as pessoas daquele país, do seu país, de usarem a moeda oficial, e isso pode gerar algumas confusões no começo. Mas vai bem ao encontro do que ele pensa em acabar com o peso. O peso é uma moeda muito inflacionada, nenhum argentino mais acredita nela, e já que, por força de lei, ele é obrigado a manter esse padrão monetário, precisaria aprovar no Congresso Nacional argentino a extinção da política monetária, a extinção, melhor dizendo, da moeda argentina, o que ele está fazendo? Está liberando simplesmente as pessoas trocarem o que quiserem pelo que quiserem, com o valor ou com a equivalência de valor que acharem mais conveniente. Resultado disso, vão surgir novos padrões monetários na Argentina e o mais forte deles tende a se tornar o vitorioso e ser considerado como moeda oficial daqui a um tempo, ou não moeda oficial, desculpem, moeda de fato na Argentina. Provavelmente, pelo que entendo, vai acabar convergindo isso aí para o dólar mesmo. O que eu posso dizer? Existe risco nessa medida? Olha, tudo que a gente não sabe direito o efeito que vai dar, é claro que existe risco, mas nós não podemos negar que é uma ideia muito da criativa, apesar de não ser inovadora, como eu já provei para vocês. Espero que dê certo, espero que eles adotem ou descubram um meio de trocas, um intermediário de trocas bastante eficaz. Como eu falei, acho que vai ser o dólar, mas pode ser qualquer outra coisa que eventualmente pode até influenciar positivamente o Brasil e o resto do mundo. Vamos aguardar para ver, gente, mas a Argentina é um caso muito curioso no atual momento, e aqui no Fora de Curva nós vamos prestar mais e mais atenção neles, não porque são nossos vizinhos, também por isso, mas
essencialmente porque eles estão adotando medidas extremamente criativas, mas nem por isso deixam de ser extremamente lógicas também. Vamos aguardar os próximos capítulos, os próximos atos deste tango argentino, que espero não acabe em tragédias, mas sim numa bela, numa fantástica prosperidade do país do lado, porque isso, apesar de nós aqui brasileiros eventualmente ficarmos com um pouquinho de dor de cotovelo, pode também fazer muito bem para o nosso meio econômico aqui do nosso país. E agora, vamos lá para o quadro que vem por aí. Na terça-feira, o principal indicador que eu encontrei que vai ser divulgado refere-se ao índice de preço de imóveis lá nos Estados Unidos, índice anual. A previsão dos analistas de plantão é que o preço dos imóveis por lá cresça em torno de 6% em relação aos últimos 12 meses. Considerando que a inflação está um pouco acima de 3%, há um ganho real no preço nesse tipo de bem. Isso é importante porque se reflete diretamente no quadro atual da crise imobiliária dos Estados Unidos. Eu sempre falo, os norte-americanos eles estão com a economia crescendo, até vai baixar juros nos próximos meses, provavelmente. Então deve acelerar o crescimento ainda mais por uma questão geopolítica, mas a grande pedra no sapato deles é o mercado imobiliário que vinha caindo de uma forma muito sintomática, muito intensa. Nos 3 meses passados, o indicador de construção de novas residências começou a virar, se tornou positivo, começou a crescer, especialmente no mês passado foi uma alta de mais de 10 pontos percentuais, e isso reflete o quê? Eventualmente um processo de recuperação. E esse processo de recuperação é causado evidentemente porque as pessoas voltaram a querer comprar mais casas. E nesse sentido, o preço residencial, o preço dos imóveis vem aumentando em torno do dobro da inflação daquele país, o que é um indicador de retomada daquele mercado que influencia positivamente aqui o Brasil pela exportação de madeira plantada, é claro, MDF, esquadrias e vários materiais para construção. Na quarta-feira, o dado vem aqui do Brasil, é do Banco Central, que vai divulgar o fluxo cambial estrangeiro, ou seja, o saldo do que entra e do que sai de moeda internacional aqui no nosso país. E cabe ressaltar que nas últimas semanas, esse fluxo normalmente tem dado negativo. O Brasil tem mandado mais moeda estrangeira para fora do que vem conseguindo para dentro. Para ter uma ideia, na semana retrasada, o saldo negativo foi de 2,27 bilhões. A expectativa é que se mantenha mais ou menos nesse ritmo. Como se pode inverter? Só para ter uma ideia, esse é um fluxo semanal que era predominantemente positivo até julho, e em agosto virou a chave e passou a se tornar negativo em funções, diríamos assim, mais subjetivas, disponibilidade ou intenção de investimento, confiabilidade no país. Esse sinal negativo no fluxo coincidiu, na verdade, foi uma decorrência, uma consequência de pressões tributárias, não só a reforma tributária que foi aprovada no Congresso semana passada, mas também decretos aumentando impostos e reduzindo, ou melhor, diminuindo a segurança institucional de investimento aqui no Brasil. Então, maior parte das pessoas que aplicam no Brasil, que tem dinheiro estrangeiro aqui, pensam que esteja na hora de começar a dar no pé. É lamentável isso, mas é a realidade. Espero que novas medidas mais responsáveis por parte do governo federal, especialmente no campo de tributação de capital estrangeiro, faça com que essa intenção de saída de capital aqui do Brasil seja revertida. Na quinta-feira vai ser a vez do IBGE divulgar o IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial brasileira, referente já ao mês de dezembro. A projeção dos analistas de plantão, que eu não vou discordar mais uma vez, é de uma alta em torno de 0,27%, pressionada essencialmente por parte do setor do grupo de alimentos, que ainda está sofrendo impactos de quebra de safra por conta das instabilidades climáticas das últimas semanas e meses aqui no Brasil. Também provavelmente vai chamar atenção a despesa no grupo mais associado a despesas pessoais e despesas residenciais, especialmente eletroeletrônicos, que eu estou vendo, assim como outros produtos que a gente chama de bens duráveis, vem num processo quase que deflacionário, em muitos aspectos está deflacionário sim,
por conta do enxugamento, por conta já de uma recessão que dá para se identificar no consumo brasileiro. E também na quinta-feira, o Ministério do Trabalho vai divulgar o Índice de Evolução de Emprego do Brasil, CAGED, referente ao mês de novembro, a expectativa de uma alta de 142 a 145 mil postos de trabalho. Lembrando que novembro é o último mês da boa colheita de crescimento da empregabilidade do Brasil por uma questão sazonal. Dezembro chega, final do mês, há demissões em massa, a gente vai assistir centenas de milhares de fechamentos de postos de trabalho. Isso é natural. O que vai importar depois é a velocidade de recuperação desses empregos a partir de janeiro. E finalmente, na sexta-feira, encerrando o quadro que vem por aí, eu já peço para deixar o like, o compartilhamento e a inscrição no canal, nós vamos ter divulgado pelo IBGE a taxa de desocupação, como eles chamam, e nós conhecemos como taxa de desemprego aqui no Brasil. A projeção que se tem referente ao trimestre de setembro, outubro, novembro, é de uma taxa de desemprego da ordem de 7,5% frente a 7,6% medindo os 3 meses imediatamente anteriores. É uma pequena evolução que faz parte do contexto atual do mercado de trabalho, mas como eu falei em relação ao CAGED, o fiel da balança, o que é importante é observarmos nem em dezembro, mas o que vai acontecer a partir de janeiro, com um quadro econômico que eu vejo que não é tão positivo assim. Inclusive, eu ouso dizer que vai na direção contrária. O Brasil já está passando de uma fase de desaceleração para uma recessão, e isso pode ser observado em alguns setores da economia brasileira, mais notadamente indústria de transformação e serviços. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, peço novamente, não esqueça do like, do compartilhamento e da inscrição no canal. Uma boa semana para cada um de vocês. Repito, um excelente restinho de Natal. Agora vocês devem estar ouvindo ou assistindo esta película no início da noite. Deixo o meu até breve. Tchau, gente. Até amanhã.